Nova Orleans possui uma rica tradição de lendas sobre vampiros, especialmente no histórico bairro francês. Além disso, a cultura popular de Nova Orleans frequentemente incorpora temas vampíricos. A cidade serviu de cenário para obras como Entrevista com o Vampiro e séries de TV como The Originals, que se passam no bairro francês. Estabelecimentos temáticos, como Vampire Café, também celebram essa tradição, oferecendo coquetéis servidos em bolsas de sangue e pratos inspirados no tema. Recentemente, estão surgindo pessoas que relatam sobre a existência de vampiros em Nova Orleans. Essa não é a primeira vez. Se você andar pelas ruas de Nova Orleans à noite, talvez tenha a sensação de estar sendo observado. A arquitetura gótica, os becos escuros e os lampiões tremeluzentes criam um cenário perfeito para algo sombrio. Um vídeo viralizou no Tico-Teco, onde esse cara, Cubby Oxley, fala sobre vampiros. So y'all in and out of New Orleans, y'all don't know what's going on? So y'all, I'm from New York, but my whole family's from the Caribbeans. So I have a lot of friends and family that's in New Orleans because it's very similar cultures. So I see a lot of people talking about the vampires in New Orleans, and I'm kind of shocked that people don't know about this. Y'all ain't know there's vampires in New Orleans? So yes, there are vampires in the French Quarter, Bourbon Street. Be careful. Be careful. Be careful. There's a reason why in the Quarter they don't play any bounce or, typical music that, you would hear in New Orleans. They're playing old school jazz and blues. That's what they like to hear. So be careful of those vampire bars and even those people that's playing in costume and role play. Some of them people is real. That's not a joke and that's not a game. Being that said, I see a lot of people talking about the New Orleans vampires, but what about the werewolf families? We ain't gonna talk about them? I don't want, New Orleans to come in my comments talking about I'm being too loud, but there's families of wolves, werewolves, shapeshifters. I'm confused why nobody talking about that. We obviously know there's witches, everybody knows there's witches. Ele disse que não é uma piada, não é uma brincadeira e se pergunta por que tanta gente fala sobre os vampiros de Nova Orleans e não falam sobre as famílias de lobisomens que tem lá. Também há metamorfos, e que todo mundo sabe que tem bruxas. E que The Vampire Diaries e The Originals levantou muito isso sobre os vampiros e lobisomens que existem lá em Nova Orleans. Ele terminou dizendo que se você for para Nova Orleans, deve ficar com os olhos e os ouvidos bem atentos e não ficar na rua de bobeira no Dia das Bruxas. Vampirismo em Nova Orleans. Segundo um estudo feito nos Estados Unidos, apenas na cidade de Nova Orleans foram encontrados ao menos 50 vampiros. Mas, ao contrário do que se pensa, eles não são monstros que vagam pela noite, e sim, pessoas normais que dizem ter um problema de saúde que os fazem beber sangue, seja humano, seja animal. Essa informação consta do trabalho de doutorado de John Edgar Browning, estudante da Universidade do Estado da Louisiana. Em entrevista ao jornal Washington Post, ele explica que o termo vampiro possui uma conotação ruim e as pessoas que se alimentam de sangue seriam comuns e legais. O doutorando diz ainda ter encontrado vários deles na cidade de Nova Orleans, especialmente no bairro francês. Todos teriam sido bem amigáveis. Você acredita em vampiros de verdade? Me conta nos comentários. O vampiro de Nova Orleans que nunca morreu. Mas e se eu te disser que uma dessas lendas pode ser real? A história de Jacques Saint-Germain assombra a cidade há mais de um século. Em 1902, um homem rico e sofisticado chegou a Nova Orleans. Ele falava diversas línguas, conhecia a história como ninguém e, curiosamente, nunca era visto comendo. Mas sua fama mudou quando uma mulher fugiu de sua casa, alegando que ele tentou mordê-la. Quando a polícia investigou sua residência, encontrou garrafas de vinho, cheias de sangue humano. Jacques Saint-Germain desapareceu sem deixar rastros. No entanto, relatos de um homem idêntico a ele surgiram em diferentes épocas e lugares. Como explicar isso? Ele seria apenas um excêntrico ou algo muito mais sinistro? Nova Orleans é conhecida por sua cena secreta de vampiros modernos, pessoas que alegam precisar de sangue humano para viver. Mas e se entre eles houvesse alguém que realmente nunca morreu? Alguém que se esconde na cidade, atravessando as eras, se alimentando nas sombras? Agora eu te pergunto,
Já que Saint-Germain ainda está por aí? Talvez ele já tenha cruzado seu caminho sem que você percebesse. Você já ouviu falar da história dos irmãos Carter? Provavelmente foi inspiração real para os irmãos Salvatore. Outro vídeo no Tico-Teco viralizou. By restraining them to chairs, slit their victims' wrists, drain the blood into cups and drink the blood. Dia 71, traduzindo essa história de terror que são boas demais pra só ficar no TikTok gringo. Essa mulher tá fazendo o que eu acredito ser um ghost tour lá em Nova Orleans, então um tour de fantasmas, que ela vai mostrar os lugares assombrados, lugares que aconteceram coisas estranhas em Nova Orleans, e ela começa a falar desse lugar aqui, onde dois irmãos, os irmãos Carter, moravam. Ela diz que eles eram irmãos que aparentemente eram normais, eles tinham trabalhos lá no porto de Nova Orleans, então eles iam trabalhar todo dia, as pessoas gostavam deles, mas depois foi descoberto que dentro da casa deles eles mantinham pessoas de refém. As vítimas deles ficavam sentadas, amarradas em cadeiras o dia inteiro dentro da mansão. Eles chegavam em casa, cortavam os pulsos dessas vítimas ou recortavam os pulsos delas, deixavam o sangue jorrando em uma taça e então eles bebiam aquele sangue. Ela diz que foi o primeiro caso de vampiros que foi realmente, oficialmente documentado em Nova Orleans. O mistério da Madame Lalaurie, a Senhora da Morte. E uma história que é real mesmo e se tornou inspiração para a série American Horror Story. O nome que causa arrepios em Nova Orleans é Madame Delphine Lalaurie. Sua mansão, localizada na Royal Street, carrega uma das histórias mais horríveis da cidade e, para alguns, um vínculo perturbador com o sobrenatural. No século XIX, Delphine era uma figura influente da elite de Nova Orleans. Sua mansão era palco de festas luxuosas, e sua aparência refinada escondia um segredo terrível. Em 1834, um incêndio revelou um horror inimaginável. No sótão da casa, escravos eram mantidos acorrentados e brutalmente torturados. Muitos estavam mutilados de formas indescritíveis, como se experimentos monstruosos tivessem sido realizados. Mas há algo ainda mais macabro nessa história. Alguns relatos afirmam que Lalaurie não apenas torturava suas vítimas, ela as drenava de sangue. Testemunhas da época afirmaram que ela mantinha um fascínio doentio por longevidade e juventude eterna. Seu desaparecimento repentino após os crimes só aumentou o mistério. Alguns acreditam que ela nunca morreu, ou que se tornou algo mais sombrio. O que torna essa teoria ainda mais intrigante é que, até hoje, visitantes da mansão Lalaurie relatam aparições de uma mulher de preto com um olhar penetrante. Seria o espírito de Delphine, ou algo ainda pior. Estaria ela, de alguma forma, ainda viva? Se vampiros realmente existem em Nova Orleans, Madame Lalaurie poderia ter sido uma delas? E se você viu algo estranho nesse vídeo, me conte nos comentários. Talvez você tenha notado algo que eu não vi.